Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu trouxe para uma conversa muito especial a nossa querida Sueli Aragão. A Sueli, ela é uma coach de altíssima performance e, fora isso, ela tomou para si o propósito, eu acho que um nobre propósito de mentorar líderes e executivos. Então, ela faz um trabalho muito belo, um trabalho muito impactante, porque, afinal de contas, ela ajuda tantas pessoas que ajudam, por sua vez, tantas outras pessoas. E ela tem uma característica muito especial. A Sueli é uma pessoa que veio para esse mundo com uma pitadinha a mais de felicidade. Ela transborda essa felicidade e ela fala da felicidade não de uma forma utópica, não de uma forma descolada da realidade, e sim de uma forma natural, de uma forma leve. Ela convida a gente, inclusive, a experimentar essa felicidade. Então, eu quero te dar as boas-vindas, Su. E, além de tudo, eu quero te agradecer estar aqui. Você está aqui com a gente, você está aqui participando desse bate-papo para a gente levar para as pessoas aqui algumas dicas importantes, principalmente sobre a importância da gente ser feliz. Su, a primeira pergunta que eu vou te fazer, eu quero que você já deixe seu oi e já entre nesse assunto. Felicidade é ainda um assunto tabu. Né? As pessoas olham para suas próprias vidas e pensam: puxa vida, eu não tenho tempo para ser feliz. Né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar das minhas contas, eu tenho tantos afazeres, eu não posso ficar pensando nessa tal felicidade. E aí, Su, qual é o segredo para a gente simplificar e para a gente trazer essa felicidade com naturalidade para a nossa vida? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer junto de você, né, com esse pessoal aí do fórum. E segundo, dizer para você o seguinte, Adriana, não existe mágica, tá? Quando a gente fala de felicidade, realmente provoca esse tipo de reação. Felicidade é uma utopia. A pessoa só é feliz se ela for alienada ou se ela tiver baixíssima expectativa. E, na verdade, o que eu gosto de conversar sobre felicidade é que felicidade é uma decisão. As pessoas escolhem ser felizes. Não é que uma pessoa que se diz feliz, ela seja alienada nem desconectada da realidade. Ela apenas toma consciência, né, de como a vida pode ser boa, apesar de tudo que acontece. A gente tem frustração, angústia, perda, desespero, insegurança, um monte de coisa. Então, quando uma pessoa que se diz feliz ou que se considera feliz perde alguém que ela ama muito, ela não deixa de ser uma pessoa feliz, mas ela é uma pessoa feliz no momento de dor, no momento de perda. Tá? Uau! Então, Uau! às vezes as pessoas pensam assim, a felicidade é tudo estar perfeito. E eu não sou dona da verdade, mas a resposta que eu tenho é: nunca, jamais, nada estará perfeito. Sempre tem algo que está faltando, porque são coisas que não dependem da gente. E muita gente coloca a felicidade fora dele. Aí que está a armadilha. Não é? Coloca expectativa nos filhos, nos companheiros, na sociedade, no dirigente, no chefe, na empresa. E felicidade, o primeiro passo, no meu entendimento, é reconhecer que nós somos os únicos responsáveis pelas escolhas que fazemos e os respectivos resultados. Uau! Su, você falou uma coisa muito importante. As pessoas, felicidade é uma decisão, né? É você entender que você pode ser feliz apesar dos pesares, apesar das Uhum. coisas, apesar dos problemas, apesar dos entraves, dos inevitáveis reveses que você bem colocou, né? Existem coisas que fogem do nosso controle e por Uhum. ser uma decisão significa, a gente estava conversando sobre isso, significa você focar naquilo que você tem, ao invés de focar naquilo que você não tem. É focar naquilo que existe, ao invés daquilo que falta. Fala um pouquinho mais sobre isso pra gente. Exato, Adriana, porque
Quando você fica focando no que você não tem, eu não estou dizendo que não é para a pessoa não ter ambição, mas uma coisa importante para você tomar consciência de que você é uma pessoa feliz é reconhecer as pequenas coisas como verdadeiras bênçãos. Não estou aqui querendo fazer um discurso religioso, mas esses dias eu fiquei muito emocionada, voltando naquele dia da grande confusão em Brasília, eu olhei para o céu era um presente. Eu conseguia enxergar aquilo e aquilo me comoveu muito. Porque conseguir enxergar essa coisa pequenininha, é também reconhecer que você está tendo a felicidade de enxergar. Sabe? Você vê uma flor, um gesto bonito, isso também emociona a gente e nos conecta com a nossa humanidade, com a nossa essência. E isso traz um estado de alegria. Uau! Quer dizer, quando você começa esse processo de reconhecimento, você, ao perceber um céu lindo, você também pode ser grata e reconhecer o seu poder de ver aquilo. De ver. E aí você começa a expandir, né, essa percepção do que já existe. Né? Exatamente. Então para mim fica aqui, para quem já está assistindo a gente, um exercício muito importante, que é a gente começar a mudar o nosso foco. Né? Como Exatamente. É importante a gente ajustar a nossa lente. Exatamente. Porque para mim fica muito nítido quanto realmente é normal. Então, não é para ninguém se sentir anormal porque só vê o que falta. O normal é a gente perceber o que falta. Por quê? Porque o que falta incomoda. E a gente não quer dor na nossa vida. Nós somos que evitamos a dor. Né? O ser humano se mexe pelo prazer, para evitar a dor, para buscar o prazer e evitar a dor. Né? Isso. Então, quando esse é um movimento natural, né? É mais fácil você perceber o que falta. Porque você não quer sofrer, você não quer a dor, você não quer passar por alguma coisa que seja ruim. Você quer vivenciar o prazer, você quer ser feliz, né? Su, você fala muito sobre a questão das metas, né? Você fala muito sobre a questão de você se mover para o futuro. Coaching tem a ver com isso, né? As metas tem a ver com isso. As metas, elas são como imãs, elas atraem a gente para o nosso futuro. Mas nem sempre é fácil, né, Su? Muitas vezes as pessoas, elas querem uma vida melhor, elas gostariam de ter ambição, elas gostariam de se mover, mas elas não sabem de onde vem a motivação. Elas não se sentem motivadas, elas não se sentem com energia. O que você diria para essas pessoas? O que elas podem fazer para começarem a se movimentar? Se elas têm essa questão da dificuldade em estabelecer metas e se movimentar para o futuro. Adriana, eu acho que uma coisa que ajuda muito a pessoa é ela procurar se conhecer um pouco mais. E é isso que o processo de coaching ajuda muito, né? É quando a gente está fazendo um processo e ele começa a perceber o quanto de recursos ele já tem. E às vezes ele não se atreve a ter metas ou fazer algum tipo de planejamento porque ele não acredita que vai alcançar. E à medida que ele vai entrando em contato com as coisas que ele já realizou, que ele já foi capaz, ele começa a perceber, poxa, com o que eu tinha lá atrás, eu cheguei até aqui, imagina agora nesse novo nível de maturidade, nesse novo nível de consciência, quanto mais eu posso caminhar? Né? Eu acho uma das coisas mais lindas do processo de coaching é esse despertar que ele provoca na pessoa que está passando pelo processo. Né? Esse nível de consciência que se eleva a partir do momento que você toma contato com você mesma. Ou seja, quando eu inicio um processo de me movimentar, é impressionante o quanto o movimento gera um movimento. Porque né, eu dou um passo e quando eu dou um passo, esse passo ele me revela uma nova realidade. E aí eu tenho aprendizados, e aí eu enxergo coisas diferentes. E aí isso é o que me nutre para que eu dê o próximo passo. Mobiliza, né? Isso me mobiliza. Uma vez eu ouvi um palestrante, acho que foi o Jerônimo, que falou assim, você quando vai fazer uma longa caminhada, o seu carro não consegue, à noite, o seu carro não consegue iluminar a estrada toda, mas consegue alguns quilômetros para você se deslocar. E assim é a vida. Quando você entra num processo, quando você
traça um objetivo, é impressionante como não foi. Você também fala muito isso. A gente não precisa conhecer todos os passos. Apenas estabeleça um objetivo e caminhe, porque os recursos começam a chegar a você. As habilidades você vai desenvolvendo nesse caminhar. E aí eu completo dizendo, a felicidade não é o objetivo, a felicidade é o caminho. São as florezinhas que a gente vai enxergando na estrada. É o vento gostoso que sopra no teu rosto. É a consciência de que você está vivo e você está buscando algo melhor para você. Felicidade é isso. O caminho já é a felicidade, né? Não é que com isso a gente está desconsiderando todo um cenário que a gente tem num país que passa por um momento tão delicado, tão difícil. Mas é que a minha angústia, o meu sofrimento não vai resolver nada disso. Agora, se eu tiver numa situação positiva, encontrar alguém que esteja desempregado, eu começo a conversar com ele, falar de esperança, eu coloco ele num estado muito melhor. E certamente, se ele for fazer uma entrevista naquele dia, ele consegue. Uau! Porque ele saiu acreditando em algo. Legal. É muito importante a gente perceber que a felicidade são essas sementinhas que a gente planta. Né? Exatamente. É a forma que eu me preparo para perceber as coisas, para enxergar as coisas. Mas, de repente, a gente está numa situação em que a gente não está conseguindo enxergar tudo isso. A gente está numa situação onde a gente precisa dar o primeiro passo, mas a gente não sabe por onde começar. Que dica você pode dar para as pessoas que estão nessa posição? A posição de querer ter um pouco de esperança, mas de repente não estarem vendo essa grande luz no fundo, né, do túnel. Uhum. Por onde as pessoas podem começar a treinar essa tal felicidade? Uma sugestão que eu daria era assim, para um pouco, te acalma, te tranquiliza e faz uma reflexão sobre a tua vida. Certamente, por mais difícil que ela tenha sido ou que ela esteja sendo, se você for fazer uma contabilidade, vai dar muito mais momentos de alegria e satisfação, muito mais ganho do que perda, via de regra, tá? E essa falta de reconhecer os momentos onde a gente está bem e a gente só focar no momento ruim, que dá uma impressão errada que a nossa vida toda foi uma droga. Por mais difícil que seja, o simples fato de você estar aqui inteiro, raciocinando, podendo participar de tudo que está acontecendo, já é um diferencial muito grande em relação àqueles que já morreram. Porque nas histórias dos grandes vitoriosos... Você ainda tem a chance de fazer alguma coisa, né? Você ainda está vivo, você ainda está aqui nesse plano. Você ainda pode transformar essa história. O jogo não terminou. Se você for olhar a vida dessas grandes figuras que nos inspiram, eles sempre tiveram momentos muito difíceis antes da grande virada. Foi sempre uma situação de muita dificuldade, assim, no inacreditável, eles deram a volta por cima. Tá? E nós, numa vida mais simplesinha, quantas vezes a gente dá as grandes voltas por cima? A gente tem uma sem valorizar, né, Su? Sem valorizar. Era isso que eu ia dizer. A gente tem uma multidão de heróis anônimos que não são reconhecidos porque não estão na mídia, porque não estão... Mas se a gente olhar na nossa própria família, né? Quantos exemplos de superação, de força a gente recebe? Tem, se a gente procurar, tem. Sabe? E quando a gente está com esse olho de achar esses valores, a gente começa eu digo, vibrar numa outra energia, num outro nível de energia. Quando você procura querendo achar, aqui de vez em quando a gente procura meio torcendo para não achar. Mas quando a gente procura querendo achar, a gente acha, né? As coisas são reveladas na nossa frente, né?
Aí conecta muito com aquela história de foco, né? Quando você está focado na tristeza, tudo justifica a sua tristeza. Mas se você focar nas possibilidades que você tem, considerando que você ainda está vivo, você vai começar a perceber alternativas. Uma das coisas que eu sugiro é que a pessoa pare. Faça uma reflexão sobre a própria vida. Vamos ver que resultado isso tem. Mas não vale achar que sempre foi ruim, que tudo deu errado, não. Olha com carinho, olha com amor, olha com gratidão. Perfeito. Bom, você acabou de falar uma palavra que para mim é muito importante, né? Olha com gratidão. Qual é o impacto da gratidão nos nossos objetivos, na nossa vida? As pessoas associam muito a coisa da gratidão com a vida abundante, com a prosperidade, com a felicidade. Como é que a gente faz essa ligação, Su? Então, gratidão também é um daqueles conceitos que algumas pessoas falam assim, tudo agradece e tal, parece que a pessoa não tem muito juízo, está desconectada da realidade. Mas a gratidão, ela nos coloca no estado de possibilidades, né? Ser grato pelas pequenas coisas é uma coisa muito importante. Eu não sei se foi você que um dia disse assim, se você dá um presente para alguém e ele não valoriza, a chance da pessoa te dar um novo presente é muito remota. Assim é com a vida. Se você é grato com as pequenas coisas, com o céu azul, com a água abundante, com a exuberância do verde, você vai cada vez enxergar mais motivos para estar feliz. Então, se você está animado, se você está motivado, as chances aparecem, você atrai pessoas também na mesma sintonia e a sua vida vai mudando. Agora, se você é um poço de reclamação, nada está bom, todas as pessoas têm defeito. Eu acho engraçado, porque às vezes você vê uma imagem de uma mulher muito linda, né? Fala, nossa, que mulher bonita, ou que homem bonito. Mas tem um nariz assim meio torto. Gente, mas a obra inteira é boa. Pelo amor de Deus, que detalhe esse nariz. Larga isso. Ou seja, uma dica, para com isso. Eu adoro esse exercício. De vez em quando, isso para mim hoje é mais natural. Eu lembro que nos primeiros momentos, nos meus primeiros desafios de não reclamar, eu achava que eu era muito positiva. E eu achava que eu reclamava pouco. Mas é impressionante como o universo à sua volta, as pessoas, as conversas que são trazidas até você, elas te instigam a reclamar. Elas te instigam a reparar naquilo que não está funcionando, ao invés de reparar naquilo que está funcionando. Está funcionando, né? Exatamente. Então, uma dica também, né? Vamos instituir os momentos, os prazos, né? 24 horas, 48 horas, vamos testar o que é a vida sem a tal da reclamação. Porque a reclamação é um veneno, né? Ela é uma energia que não contribui, né? E é claro que não é para a gente deixar de ser crítico, não é para a gente deixar de exigir qualidade, não é para a gente deixar de querer algo sempre melhor. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Se a gente quer crescer, se a gente quer evoluir, se a gente quer um país mais avançado, a gente tem que ter muita exigência com a qualidade, com uma coisa bem feita. Mas o que eu falo da reclamação é aquela reclamação que está no fórum errado, sabe? Você começa a reclamar de coisas que eu posso passar a tarde inteira reclamando com você sobre, por exemplo, como está a política do Brasil. Se eu não fizer nada efetivamente, se eu não me propuser a pelo menos escrever um e-mail para aquele deputado, aquele senador no qual eu votei e não estou me sentindo representada, eu não estou fazendo nada, eu estou só enchendo você de uma energia negativa que não vai nos levar a lugar nenhum. Né? Aí vem o gancho da ação, né, Adriana? A ação é muito importante. Nada cai do céu. A gente tem que buscar. Uau! Até a felicidade. Uau! Então, vamos pegar esse gancho aqui, realmente como uma última dica. Eu acho que aqui ficam algumas lições bem importantes. Primeiro, que nem felicidade, nem gratidão são utopias. As pessoas que são felizes e gratas, elas têm isso, elas ajustaram a sua lente e elas não só instigaram esse sentimento, como elas nutriram esse sentimento. Ou seja, elas permanentemente estão reparando naquilo que funciona e nos motivos que ela tem para estar bem, né? Então esse aprendizado, ele para mim fica muito nítido e ele é muito forte. E eu queria que, para a gente finalizar, Su,
você desse uma dica. Uma dica, você já deu várias, tá? Aliás, eu acho que quem está anotando, quem está tomando nota, tá ganhando muito. Se você não tomou nota, volta, começa a assistir de novo e toma suas notas, que vale a pena, né? São lembretes importantes para o nosso dia a dia. Mas eu quero que você deixe o nosso público aqui com uma dica prática para a vida começar a dar certo ou mais certo a partir de agora, para que a felicidade comece a morar dentro da sua casa, dentro do seu lar. Olha, essa dica que eu vou dar é a coisa mais simples e mais óbvia do mundo. A primeira dica é: ame-se, respeite-se. Você não é a pessoa perfeita, mas também não é a mais imperfeita do mundo. E quando você começar a se olhar com essa generosidade, você vai ter generosidade de tratar o outro. Quando você entender que às vezes que você faz alguma coisa que não lhe agrada, alguma coisa que não é legal, teve uma motivação por trás, e você se perdoar por isso, você vai ser capaz de entender o outro e perdoá-lo. E aí a vida fica bem mais fácil. Uau, uau. Eu acho que esse não é uma tarefa, né, gente? A Sueli deixou você com um desafio, porque o amar-se e o aceitar-se, o respeitar-se, eu acho que é um exercício permanente. A gente, como eu disse, assim, é mais fácil a gente reparar no que está desagradando. É mais fácil a gente ter foco naquilo que está faltando. Então, é mais fácil você se olhar no espelho e, de repente, reparar que você já não tem, né, o corpo que você gostaria, ou nunca teve o corpo que você gostaria, ou o seu cabelo está assim, assado, né? E minimamente ser cruel. A gente é especialista em ser cruel com a gente mesmo. Com a gente mesmo, né? Às vezes nem os nossos inimigos, caso tenhamos, são tão duros conosco como a gente mesmo, né? Exatamente. Então, eu acho que fica aqui o desafio do amor próprio, né? O desafio da autoaceitação. E da autoaceitação. Esse exercício permanente, né, Su? Que é a gente se olhar e a gente escolher o que a gente vai reparar, né? Exatamente. O seu corpo já foi assim ou assado, a sua cabeça já foi assim ou assado, a vida já foi assim ou assado, mas as coisas são o que são. E dentro da nossa vida, dentro da nossa caminhada, existe, como você falou, uma infinidade de aprendizados, uma infinidade de vivências que tornaram a gente quem a gente é, né? E essa é uma história que a gente não tem como apagar, né? Então, se a gente não tem como apagar, não tem como mudar, vamos aprender a lidar com ela. Vamos valorizá-la, vamos aprender com ela e valorizá-la, né? E saber que tudo na vida muda e que nada é perfeito. Vamos viver com felicidade essa impermanência, né? Vamos viver o espetáculo que a vida nos oferece cada dia. Uau. É isso que eu tenho para dizer. Você é linda! Uau, é sempre uma delícia conversar com você, Su. Obrigada, Adriana. Eu quero te agradecer muito a sua disponibilidade, o seu carinho. Esse é um assunto que você sabe que me toca, né? A felicidade, eu acho que é o único objetivo que todos nós temos em comum. A gente veio para esse mundo para ser feliz. Então, eu quero te agradecer, trazer esse tema de maneira leve e de maneira palpável, sabe? Não de maneira utópica, como se a gente estivesse se preparando para viver uma vida perfeita, porque a vida não é perfeita, mas como você disse, ser feliz é uma escolha, né? Olha, e ser a vida não é perfeita, mas ela é desafiadora e linda, né? E vamos viver cada dia com esse olhar de uau, o olhar de uma criança, né? Que tudo se deslumbra. Uau! Su, muito obrigada, querida. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada a você também que esteve aqui com a gente, que esteve aqui assistindo. Eu espero que você tenha aproveitado, porque, sem dúvida, eu saio revigorada desse bate-papo. Eu saio muito mais alerta para perceber aquilo que muitas vezes a gente, no dia a dia, na correria do dia a dia, a gente esquece que deve ser a nossa missão, né? Que é ser feliz, que é impactar outras tantas pessoas com aquilo que a gente tem de melhor. Então, muito obrigada, Su, muito obrigada a você. Sigamos felizes, apesar de, né, Su? Apesar de. Um beijo, sendo gratos sempre. Beijo para vocês. Obrigada, querida.